Homilia diária, quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. Vamos agora refletir um pouco a liturgia, mas antes queria uma oração. Orar, uma oração da mãe pelo filho que caminha na escuridão. Divino Espírito Santo, luz poderosa, luz que dissipa trevas onde elas estiverem, eu venho pedir que a tua luz entre na mente deste filho, desta filha, que a tua luz, ó Pai, entra lá no mais recôndito da mente deste filho, desta filha, para que ele ou ela acorde, para que ele e ela volte para o caminho certo. Eu venho pedir, Divino Espírito Santo, que a luz entre nas emoções deste jovem, desta jovem. Eu estou pedindo que a tua luz entre na sexualidade dele e dela, que este filho ou filha seja exatamente encapsulado na luz do Espírito Santo, porque assim as trevas não vão mais ter poder sobre ele, sobre ela. Ele ou ela voltará para o caminho reto, pela senda reta, para o caminho da luz. Ó Divino Espírito Santo, eu venho pedir que o Senhor possua todo o ser deste ou desta filho ou filha, para que ele ou ela seja transformado, transformada, para que ele ou ela saia das trevas e para que juntamente comigo, com os outros jovens, com os irmãos e irmãs, ele ou ela possa levantar as mãos, possa glorificar o Deus Trino pela graça e pelas maravilhas que a Trindade Santa vai operar nele ou nela. Ou melhor, já está operando, porque eu acredito que quando uma mãe se põe de joelhos, ou um pai se põe de joelhos, orando, pedindo, suplicando a Trindade na intercessão da Divina, da Santíssima Virgem, esta oração tem resposta. Por isto, eu agradeço, eu louvo, eu bendigo, exalto a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amado e amada, vamos agora exatamente falar um pouco sobre a liturgia de hoje. Saulo, ele era um cidadão romano por privilégio da sua cidade natal, Tarso. Era um judeu convicto, formado na escola de Gamaliel em Jerusalém. Opôs-se decididamente à nova fé que começava a propagar-se aonde na Palestina e também arredores. Ele clamou pela morte de Estevão e tomou parte nela, guardando as capas dos que apedrejavam o promártire. Ele perseguiu violentamente os crentes em Jesus Cristo. O seu nome causava terror nas comunidades cristãs. Ao dirigir-se para Damasco para prender os cristãos que lá encontravam-se e conduzi-los a Jerusalém, ele encontrou Jesus ressuscitado. Esse encontro mudou-lhe para sempre a sua vida. Com a sua forma de crer e de pensar, Jesus ressuscitado, que ele perseguia, tornou-se ali o centro da sua espiritualidade, o centro da sua teologia. Em Antioquia, Saulo faz a sua primeira experiência de vida cristã, tornado apóstolo do Evangelho como o nome de Paulo. Antioquia será também o ponto de partida para suas viagens missionárias. Ele funda diversas comunidades na Ásia e também na Europa. Escreve-lhes cartas que testemunham o seu amor a Jesus Cristo e também à igreja, e nos dão vários elementos importantes da sua teologia. Como apóstolo verdadeiro, como apóstolo autêntico, Paulo tem sempre o cuidado de voltar a Jerusalém para se confrontar com os outros apóstolos e não correr em vão. Há muitos e muitos séculos que a festa da conversão de São Paulo foi fixada hoje, 25 de janeiro, talvez por causa da data da transladação do seu corpo, que atualmente repousa lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, lá em Roma. Este é um dos 3 relatos, exatamente isso, esse é um dos 3 relatos que Lucas enriquece a história da primitiva comunidade cristã, sem se preocupar com o rigor histórico. Alguns pormenores são mesmo improváveis. O autor do livro dos Atos
pretende personificar em Paulo a justificação do cristianismo e a falta de razão do judaísmo. O evento de Damasco articula-se em 3 momentos. Um diálogo de reconhecimento mútuo entre Jesus ressuscitado e Saulo de Tarso. A convicção de Saulo revelada na pergunta: que hei de fazer o Senhor? Depois vem a missão. Quem conheceu a vontade de Deus e viu o justo recebendo a palavra da sua boca, torna-se testemunha do que viu, do que ouviu. Doravante, para Paulo, a única forma de vida é ser missionário. Já no evangelho de hoje, Paulo, ele não percebeu ao grupo dos 12, ele não pertenceu mesmo ao grupo. Mas a liturgia aplica-se também às palavras de Jesus aos 12, no momento em que subiu ao céu: ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Paulo, depois da sua experiência de fé e de comunidade, torna-se verdadeiro apóstolo de Jesus. Desde sempre a igreja entendeu que o mandato missionário do ressuscitado se dirigia também a ele. Paulo submete-se e também obedece. Deus quer salvar a humanidade com a colaboração da própria humanidade. Jesus precisa realmente de missionários, ele precisa de testemunhas. A salvação é fruto da pregação e realiza-se pelo ato de fé de quem a escuta. Quem acreditar e foi batizado será salvo. Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem a nossa colaboração. Os sinais e prodígios que acompanharam a pregação dos apóstolos manifestam-se a presença consoladora de Deus no meio de nós. Meditação. Em São Paulo revela-se verdadeiramente o poder de Deus. Inimigo, acerrido do nome de Cristo, Saulo encontra-se com o Senhor no caminho de Damasco. Acolhe-o na fé e torna-se seu apóstolo entusiasta, com uma fecundidade extraordinária que ainda não terminou. O seu itinerário de fé é símbolo do nosso. Acreditar implica, antes de mais nada, encontrar pessoalmente Jesus de Nazaré, Deus feito um homem. O cristão, ele não se acredita numa doutrina, num sistema, mas numa pessoa, a pessoa humano-divina de Jesus. Ter fé é aderir vitalmente a Jesus de tal modo que já não se pode viver sem Ele, está me entendendo? Não se pode mais viver sem Ele. Realizando o encontro, passa-se ao diálogo, uma vez que a fé encontra-se e a adesão entre pessoas inteligentes e livres. A quem se dispõe ao diálogo, Deus revela a si mesmo, revela a sua vontade e os seus projetos. Esse diálogo vital leva aqueles que realizam a sua forma de vida cada vez mais elevada. Mas a fé cristã também é obediência, é submissão, abandono total da criatura ao Criador. Obedecer não significa abdicar da própria liberdade ou dos próprios direitos. Significa, sim, perceber a imensa distância que existe entre si e o interlocutor ao mesmo tempo. Intuir que a adesão à vontade divina leva a total satisfação e realização de si mesmo. Finalmente, a fé cristã é também missão. Não se pode privatizar um bem que, por sua natureza, é comunitário. Quem recebeu de Cristo o dom da salvação em Cristo sente-se intimamente obrigado a fazer dele um dom para os outros. O apóstolo Paulo é nosso guia em tempos de aprofundamento espiritual e de renovação apostólica. Como ele, o apóstolo dos tempos novos deve procurar, em primeiro lugar, a inteligência do ministério de Cristo num apego inequebrável ao seu amor. Por exemplo, tem Efésios capítulo 3, versículo 4, ou Romanos capítulo 8, versículo 35, e em Filipenses capítulo 3, versículo de 8 a 10. É apóstolo em primeiro lugar pelo testemunho da sua visão de Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 26, versículo 1, e tornando-se no Espírito imagem viva do Salvador, morto e também ressuscitado. É a caridade do Senhor que vive nele
é o que impele em direção aos homens para lhes anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho que todos podem ler na sua vida e nos seus escritos. Ensina-nos o serviço ardente, o serviço inteligente em favor do reino, vivendo de Cristo a ponto de ser identificado com Ele pela graça. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 10. Lembra-nos que o serviço apostólico enraiza numa verdadeira consagração a Deus e da sua oração capacidade para se manifestar e aprofundar no trabalho generoso para que a humanidade se torne uma oração agradável, santificada pelo Espírito Santo. Apóstolo São Paulo, na sua juventude, deixasse-te levar por um zelo ardente, mas errado em favor da unidade do povo de Deus. Por isso, perseguistes durante muito tempo os cristãos. Deus converteu-te, introduziu-te na igreja, corpo de Cristo, onde deve integrar-se quem quiser viver na verdadeira fé. Mas a tua adesão a Cristo e a tua integração na igreja não te fizeram esquecer o teu povo, pelo qual sentias uma dor profunda e também permanente. Que a minha alegria de estar em Cristo não se faça esquecer a situação do antigo povo de Deus, nem a dos cristãos divididos, que tardam em chegar à unidade que Deus quer. Amém. Contemplação. São Paulo recolhe-se alguns dias, depois começa a pregar a divindade de Jesus Cristo. Será um dos mais poderosos apóstolos pela palavra e pelo sofrimento. Escolhi-o, dizia o nosso Senhor, para levar o meu nome diante das nações e dos reis e dos filhos de Israel, e hei de mostrar-lhe quanto terá de sofrer pelo meu nome. A sua conversão e a sua vocação são devidas à misericórdia do coração de Jesus. O coração de Jesus ama as almas ardentes, as almas zelosas e dedicadas. Mas a oração de Santo Estevão contribuiu para essas grandes graças. Santo Estevão rezava pelos seus perseguidores, entre os quais São Paulo era o mais ardente. Se soubermos rezar e sofrer pelas almas, obteremos grandes graças, ilustres conversões, vocações poderosas. Oferecemos as nossas orações, as nossas cruzes, os nossos sofrimentos ao coração de Jesus, para que Ele envie a sua igreja nesses tempos bem difíceis, apóstolos poderosos em palavras e também em obras. A ação de hoje, meu irmão, minha irmã, vamos repetir muitas vezes e vamos viver hoje a palavra. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10, que diz: que hei de fazer, Senhor? Repito, que hei de fazer, Senhor? Saúde e paz e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.